Como é bom louvar a Deus, né, irmãos? Então, feliz sábado aos que eu não cumprimentei, acho que ninguém, né? Não chegou meio atrasado. Mas, feliz sábado, irmãos? É um prazer, né, estarmos aqui reunidos para adorarmos a Deus. E é um prazer, né, a gente aprender mais de Deus e poder estar diante de alguém que é tão grande, né, e que a gente não tem medida para medir o tamanho de Deus, nem o seu amor por nós também, né? Mas a gente tenta chegar um pouquinho perto para poder compreender, né, essa imensidão. Bom, hoje o título da mensagem é Deus prova o seu povo. E provação é uma palavra assim, bem presente no nosso vocabulário, né? Sempre que estamos diante de um sofrimento, a gente acredita estar sendo provado, não é verdade? Mas será que todo sofrimento representa uma provação? Será que todo sofrimento, toda adversidade que passamos é uma provação na nossa vida? Não. Você acha que não? Mas quem nunca se encontrou diante de uma provação? Nós que dizemos professar uma fé e dizemos ser cristãos, sempre estamos sendo provados, né? Mas, no contexto bíblico, para vocês, o que significa provação? O que é ser provado? Vamos abrir lá em 1 Timóteo 3:10. Quem achou pode ler isso. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrar irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Irmãos, o que é uma prova? O que é uma provação? Purificação? Também. Quando estudamos, como os professores fazem para avaliar nosso conhecimento, né? Uma prova. Faz uma prova, né? Para que é aquela prova? Avaliar quando o aluno sabe. Se ele sabe ou não, né? Para você conseguir uma licença para tirar uma carteira de trânsito, o que você faz? Faz uma prova também, né? Na verdade são duas provas, uma teórica e outra prática, né? E eu acho que a que mais entra assim no critério que parece com as nossas provações espirituais é o concurso. Você presta um concurso porque a instituição ou o governo quer saber se você está apto a exercer aquele cargo, né? Muitas vezes Deus nos prova para saber se você está apto a estar no céu, né? É um pouco mais sério, né? Mas o que diz o verso aí? Também sejam estes primeiramente o quê? Experimentados. Primeiro eles são provados. Antes de você dizer que você é santo, você tem que passar por uma provação. E você vai ser considerado santo quando você o quê? Vencer as provações. Não é verdade? Então, na prova em que Deus nos faz, Ele prova a nossa aptidão. E ali ocorre uma luta, né? É travada uma luta. Obedecer ou desobedecer, né? Ser fiel ou ser infiel. E se você escolher a infidelidade, automaticamente você está escolhendo o pecado, né? Então, toda vez que nós somos derrotados diante de uma prova, irmãos, a gente claramente escolhe entre o pecado. Próximo.
Então, todos são provados, né? Nós todos somos provados. E só seremos considerados irrepreensíveis a partir do momento em que nós passarmos por essa provação sem cairmos, né? E vou trazer alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram provadas, né? E acho que todos, né? Mas eu vou trazer alguns que eu acho relevantes no nosso estudo de hoje. E o primeiro que eu trago é Adão e Eva, né? E esse casal, ele mostra que a provação ela é tão antiga quanto o ser humano. Quando Deus criou o ser humano e criou o jardim, o mundo, o que ele colocou lá no meio do jardim? Uma prova. O que a árvore da vida, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal representava? Uma provação. Se eles exercessem aquela provação, eles seriam considerados irrepreensíveis, santos. E a partir daquele momento, né, o destino da raça humana seria outro. Mas uma árvore, né, às vezes eu vou trazer a aplicação. Por que a árvore, né? A árvore é algo tão insignificante. E você já parou para pensar que às vezes você passa por provas tão insignificantes, né? No meio de um fruto, lá existia tantos frutos, tantas árvores, tantas, né, coisas para eles desfrutarem, e uma árvore só foi o suficiente para derrubá-los. Isso mostra, irmãos, que nós podemos cair não só por coisas grandiosas, mas por coisas mínimas, né? E a salvação ela é tida por detalhes, né? E aquela árvore ali no meio de um jardim, eu acredito que era um jardim enorme, era apenas um detalhe. E foi o que fez o homem tropeçar ali diante daquela provação. Mas por que a árvore? Porque Deus queria saber se o homem era realmente fiel. O homem era perfeito em sua simetria, no projeto de Deus, né? Mas como Deus poderia saber se ele era fiel ou não? Através de uma provação. Então a árvore ali foi a prova de que o homem seria ou não fiel a Deus, por livre e espontânea vontade. E sabemos que ele decidiu a não ser fiel, né? E isso aí trouxe consequências terríveis, tanto para a vida de Adão e Eva, como para o resto da humanidade. E Adão e Eva teve que experimentar por coisas difíceis, né? Após não ter vencido aquela provação, como ver um filho ser assassinado, né, e o outro se afastar deles. Abraão. Qual foi a grande prova de Abraão, irmãos? Sacrificar seu filho. Mas por que Deus provou Abraão? Os irmãos já viram um detalhe sobre a vida de Abraão? Acho que todos já analisaram, né? Apesar de Deus ter escolhido Abraão não era uma pessoa 100% fiel. E ele só foi considerado o pai da fé porque ele venceu a grande prova. E qual que era o defeito de caráter de Abraão, irmãos? Alguém sabe? Pode falar, gente. Pelas mulheres, Mentiroso. O pai da fé, ele não confiava inteiramente em Deus. Ele chegava, ele mentia, mas não era porque ele era mentiroso. Na verdade, ele não mentia, porque no verso bíblico fala lá que mais para frente que Sara era irmã de Abraão por parte de pai, né? Era meia-irmã. Ele omitiu a verdade. A partir do momento que você omite a verdade, você está mentindo. Mas o pior pecado de Abraão era não confiar inteiramente em Deus. Ele chegava no local, ele tinha medo de morrer. Então por que ele falava que era irmã dele? Porque se falasse que era esposa deles, eles poderiam querer matá-lo e pegar ela como esposa, né? E por medo de morrer. Mas por que Deus provou Abraão, irmãos? Ele precisava passar por aquela prova. Isso mesmo, irmão. Ele precisava tornar-se o pai da fé, mas só se tornaria confiante em Deus a partir do momento em que ele realmente vencesse a provação. Isso nos mostra duas lições, que a gente, hoje, apesar de nossas condições, a gente às vezes olha para a gente se vê tão distante de ser o que Deus espera da gente, né? Nossa, como que eu vou chegar a ser igual a Abraão?
como eu vou chegar a ser igual a Moisés, os grandes patriarcas, né? Mas e eram pessoas comuns. A diferença é que em um determinado momento da vida deles, eles decidiram tomar a decisão de vencer a provação. E aí, a partir desse momento, eles passaram a criar um caminho totalmente diferente, né? Então, Abraão não confiava em Deus. Então, você hoje, para tornar-se uma pessoa de fé inabalável, você precisa passar pela grande provação, assim como Abraão passou, de sacrificar o seu único filho. Se a vida dele era o que mais lhe trazia apego, a partir do momento em que Isaac nasceu, aquilo se tornou o bem mais precioso de Abraão. Por que Deus provou Abraão com Isaac? Porque ali era o que Abraão tinha de mais importante na sua vida. Ele passou por aquela provação e se tornou um grande patriarca. Ló e sua família, né? Também é um exemplo de provação. Qual foi a provação de Ló, irmãos, e sua família? Deixar tudo para trás disso e olhar para trás. Deus lhe livrou, mas colocou uma prova para eles. Qual que era? Não olhar para trás e não parar, né? E ali aquela prova foi colocada diante da sua família. A gente sabe que, infelizmente, a esposa de Ló, ela se sentiu tentada em olhar, né? Por quê? Porque ela estava apegada às coisas de lá. Por que Deus colocou essa prova diante de Ló, irmãos? Porque se realmente eles tivessem apego com lá, Deus não poderia livrar eles, né, irmãos? Deus sempre nos tem um plano para a nossa vida, mas que para você ter prosseguimento a esse plano, você tem que ser provado. Você tem que passar pela peneira, né, de Deus. Então, às vezes as provas são realmente fáceis, né? Que prova mais tranquila é essa? Não olhar para trás. Que prova mais... A de Abraão foi mais complicada, né? Matar o próprio filho. Mas e a prova de Adão e Eva, comer um fruto? São provas às vezes bobas aos nossos olhos, né? Mas às vezes a gente cai em pecados tão bobos no nosso dia a dia, né? Às vezes é uma coisa tão simples, às vezes basta você dizer um não. Basta você desviar o caminho, o olhar, você teria evitado ali de cair diante de uma provação, né? Em coisas tão bobas e insignificativas. Outro também é Jacó. E qual foi a prova de Jacó, irmãs? Para você, o que significa Jacó? Qual que é o símbolo de Jacó? Enganador. Ele era um enganador, né? Mas qual que era o símbolo dele? Qual era a principal característica de Jacó? O que ele era? Perseverante. Ele era persistente, né, irmã? Ele se apaixonou pela moça e ele trabalhou 14 anos por ela, né? E qual foi a prova dele? Foi em cima do quê? Foi em cima da perseverança também, foi em cima da persistência. E Abraão e Jacó só seria livrado ali, só seria abençoado se ele fosse realmente persistente. E foi a prova dele diante daquele local, né? Ele lutou com Deus. E se ele tivesse vacilado ali na sua perseverança, ele poderia às vezes ter perdido a bênção de Deus. Ele poderia ter morrido, né? A gente sabe disso. Então, às vezes, Deus quer que você ore apenas um pouco mais e persista um pouco mais. Mas a gente é demasiado desistentes, né? Às vezes você ora uma ou duas vezes e já desiste. Essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Às vezes falta perseverança para nós, né, irmãos? Às vezes Deus quer que você faça algo e você está pedindo aquilo para Deus, mas falta perseverança. Deus sabe, se você não for perseverante, pedir aquilo e lutar por aquilo, no meio do caminho, quando você conseguir, você vai desistir também, né? Deus nos prova através da perseverança. E não poderia ficar de fora, né, da provação Jó. Jó foi provado, né? E Jó é o símbolo da dor, né? Porque ele foi tirado coisas
psicológicas, físicas, né? E Jó passou por doenças e perdas emocionais e perdas dos seus entes queridos, e foi terrível, né? E nos traz uma lição de que às vezes as provações doem, né? E por isso que na verdade às vezes todo sofrimento a gente atribui a uma provação, né? Porque realmente Deus gosta também de nos provar naquilo que nós somos apegados. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E esse verso aplica também à vida de Jó. Por quê? Porque Jó tinha muito, não tinha? Ele tinha uma família grande. Ele era o homem mais rico ali, né? Naquele momento. Mas o que ele tinha ainda não era bom. E Deus o provou, Deus o tirou todas as coisas. Mas ele restituiu a Jó algo melhor ainda. Ele deu algo melhor ainda a Jó. Não foi? É isso que fala o verso lá, né? Que Deus lhe restituiu mais do que ele tinha e melhor, né? E Deus muitas vezes ele nos prova naquilo que nós amamos, né? Assim como ele provou a Jó. Às vezes Deus usa um filho para provar, às vezes Deus usa o marido, né? A esposa, seu emprego, às vezes as coisas que nós nos apegamos, né? Como bens materiais. E Deus usa aquilo para te provar. Mas às vezes nós não, no meio da provação, né, perdemos a esperança de que se perdemos aquilo, Deus tem algo muito melhor a nos dar, que é a vida eterna, né, irmãos? Amém? Amém. Então todos esses foram provados, né? Adão e Eva, Abraão, Ló, Jacó e Jó. E todos nós somos provados assim como eles, né? E Deus tem uma maneira peculiar de provar cada um. E a Nete ele vai provar ela de uma maneira, a Lenice ele vai provar de uma maneira, e o Irmão Severino de outra maneira. Porque ele prova também de acordo com as nossas fraquezas, né? Aquilo que nós somos fracos. Não porque Deus quer te ver cair, irmãos. Muitas vezes a gente pensa, né? Deus me prova no que eu sou fraco porque Ele quer me ver cair, mas é porque Ele quer te ver vencer. Porque se você for vencer aquela fraqueza, aí você vai se tornar forte naquilo, né? E também, irmão, aquilo que às vezes a gente se pega muito não se torna uma grande prova, né? Porque já é mesmo, qualquer coisa tá bom, né? Isso mesmo. Mas se pega ali. Às vezes a coisa é tão simples, né? Para você é o fim do mundo, né? Os problemas da gente é os maiores problemas do mundo, né? Às vezes você está sem uma sandália para andar, para você é o fim do mundo, não tem uma sandália para andar. Mas às vezes o seu vizinho está ali passando necessidade há muitos dias e para ele às vezes não é o fim do mundo, né? Para ele é uma coisa normal. E como a gente leu na Escola Sabatina em Mateus 6, 21, onde está o nosso tesouro, ali também está. Tá ok, irmãos? Nosso coração. Então quer dizer, Deus nos prova aonde está o nosso coração, né? Vai. Alguém lê para nós, por favor? Deus conduz avante seu povo, passo a passo, leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto mais adiante, o coração é provado um pouco mais de perto. Só um minutinho. Por isso que às vezes a gente não pode julgar os irmãos, porque às vezes o irmão é fraco em determinada coisa, mas às vezes naquilo que você é fraco, o irmão é forte, né? E Deus está provando, né? Ele vai provando. E a partir do momento que você vai vencendo essas provações, você vai subindo um degrau, né? E vai chegando mais perto daquilo que Deus espera de você. Se o professo povo de Deus verificar estar
Senhor. Então, irmãos, a cada ponto mais adiante, o coração é provado um pouco mais de perto. E como a gente falou agora há pouco, né, estudou mais cedo, onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então nós somos provados naquilo que nós gostamos, naquilo que damos valor, né? E muita gente troca às vezes a Deus por uma coisa de valor insignificante, mas se apega àquela coisa, tornando aquilo mais valioso do que qualquer coisa, né? E põe acima de Deus. Nos exemplos que você colocou lá, a gente fala assim, só no sofrimento que a gente está sendo provado. Mas igual a Eva, não foi um caso de sofrimento. Então às vezes a gente pensa, estou sofrendo, eu estou sendo provado. E quando você está na bonança, na felicidade, você pensa que não está sendo provado. Né? E aí que a gente cai. E aí que cai. Porque às vezes Deus está te provando uma coisa tão besta, tão boba, né? Assim como foi só olhar para trás, uma coisa tão boba, né? Tão simples. E às vezes está tudo bem na sua vida, mas Deus está te provando. E às vezes você está caindo em coisas tão bobas, né? Então somos provados nos nossos prazeres, naquilo que nós gostamos. Os que satisfazem todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderão ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a transladação. Está vendo, irmão? Sabe que é sério? Só vou receber a chuva serôdia se eu vencer todos os pontos fracos da minha vida. E aí, às vezes a gente fala assim, nossa, é tão difícil, mas não é. Né? Eu acho que o mais difícil é se perder, né, irmãos? Porque temos o conhecimento pleno daquilo que é certo ou errado. Temos a vontade. Quem que não quer ir para o céu? Levanta a mão. Ninguém quer ir para o céu, né? Todo mundo quer estar lá diante de Deus naquele grande momento. Temos a vontade, temos o conhecimento. Então o que é que falta na gente? Obediência. Falta decisão, tomar a decisão. E temos que ser persistentes, né? Assim como foi Jacó, diante da dor, diante da luta ali, mas ele persistiu e conseguiu. E temos que ter esse pensamento em nossos corações. É como diz a Anete, né, da história da Bíblia, não ficar em cima do muro. Não ficar em cima do muro. Sim ou não? Sim, sim, não, não. Porque passar disso é do maligno. Não Né? resolver nada. Então, irmãos, temos que tomar decisão. Né? E muitas vezes a gente toma decisão por emoção, né? Da boca para fora. Eu ouvi um hino maravilhoso, um sermão maravilhoso, o irmão apelou e foi a coisa linda, eu chorei e tomei a decisão, mas a emoção vai embora, né? A gente sabe que a emoção é só daquele momento. E depois a decisão que eu tomei também vai junto com a emoção e esquecemos, né, de tudo aquilo. Mas tem que ser uma decisão tomada por mim. Eu desejo ser salvo. Eu vou tomar essa decisão e vou conseguir. E vou ser uma luz diante da minha família. E vou ser uma luz diante do meu serviço. Vou ser uma luz na minha rua, no meu setor, onde eu vivo. Né? E as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa diferente. Porque eu tomei a decisão de servir a Deus. E vou servir Ele. Né? Custe o que custar. Seja a dor, né? Como Ló, como Jó, que esteve ali nas cinzas, né? no pano de saco. Seja nas coisas bobas, né? No comer alguma coisa que não me convém, seja numa coisa tão simples, de não olhar, né? Às vezes pecamos, como a Anete falou, né? Com um simples olhar, né? De fazer uma crítica com o olhar, de olharmos com arrogância, com julgamento, né? Mas vencer a todas as coisas, né? Com a decisão firme, de que eu vou continuar firme, custe o que custar. Pode falar. Sim, essa semana eu senti muita dor, sabe? Estou com um problema que dói meu corpo todo. E é muito difícil trabalhar sentindo dor. Mesmo tomando remédio, as dores continuam, né? Então, até que o especialista me atende, cheio de me atender para fazer novos exames, saber o que eu tenho, né? Para fazer tudo certo. Eu estava lá trabalhando, né? Desanimada, começando a entrar em depressão. Aí eu falei, Deus, eu acho assim que quem está com Deus vence tudo. Como, né, Jó venceu as dores, né? Na metade. Aí eu comecei
Ir além, né? E além da prova. Às vezes a irmã poderia escolher ficar em casa, né? Não, eu trabalho em casa mesmo, né? Então, mas sim ficar em cama, na cama. Ir no quarto, deitar e ficar ali com o meu corpo pedia isso, mas eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu preciso. E comecei a cantar isso. E aquilo me ajudou, me fortaleceu, graças a Deus. Então, é pequenos detalhes que a gente toma na hora da prova, é que vai dar nossa pra gente, se a gente venceu ou não, a gente vence ou não. E eu estava lendo, um tempo eu estava fazendo um estudo sobre como vencer as tentações, e lá falava assim, que no momento em que você está diante de uma provação, de uma tentação, seja qual é, a mínima que for, por exemplo, você recebe um troco. Naquele momento, se você, na sua cabeça, você vacilou em querer ficar com aquele troco, você vai cair. Porque você vacilou. Naquele momento, sua fé foi vacilada. Então, ali a chance de você cair é muito grande. Então, quando estamos diante de uma tentação, de uma provação, o momento em que você pensou em cair, pensou em vacilar, é o momento que Satanás usa para te fazer cair. Né? Por isso que devemos estar sempre com Deus em nosso coração. Porque quando você está em comunhão com Deus, quando você está diante da presença de Deus, chega uma provação, na hora você reprova. É ou não é, irmãos? Quem já experimentou a presença de Deus sabe. Na hora que chegou a ver, se for para você mentir, você não mente. Se fosse para você pegar algo que nasceu, você não pega. Né? Você não pensa. Porque tem gente que pensa, né? Tem gente que sai, aí lá na frente se arrepende, volta e devolve, né? Por quê? Porque ele vacilou. Naquele momento que ele teve a oportunidade de tomar a decisão de seguir pelo lado correto, ele vacilou. Ele pensou, mas não tem nada. Ninguém está vendo, né? Ele nem vai ficar sabendo, nem vai sentir. Né? E acontece, né? Nesse momento é o momento que Satanás usa. Por isso que a gente tem que ter firmeza naquilo que a gente acredita. Né? Se em determinado momento, hoje é sábado, você for provado ou tentado a fazer algo que não condiz no dia do Senhor, e se você vacilar, você vai fazer. Alguém puxa uma conversa que não é a conversa de sábado, e se você pensou, não tem nada não, a gente já está falando de não sei o que, vou falar. E você já foi embora, né? Quando você viu, você já caiu há muito tempo, né? E quando você lembra que você caiu, você já está lembrando para se arrepender, né, irmãos? E é isso que acontece na nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente cai pelo momento ali, pela fraqueza, por não ter firmeza, e depois vamos nos arrepender. Pode falar. Eu fui comprar um remédio também, e ele falou assim, vai lá comprar um chá, para mim comprou os remédios, agora eu estou no mercado da China de novo. Eu fui na farmácia, lá para a China de novo. Cheguei lá, falei, quero chá que ia ser seu nome. Aí Torcilax. Ela falou assim, é R$12. Eu falei, mas está certo. Falei, tá. Eu paguei ela de embora. Não pensei assim, mas eu acho que eu lembrei. Voltei lá de novo. Falei, só tem certeza que está certo esse remédio com a velocidade? Eu falei, não, está certinho. Aí fui embora. Cheguei lá, mostrei para dela, mas ela estava errada. Porque só me chave é R$12. Né? Quer dizer, eu fui lá, falei com ela de novo, né? E ela disse que não, né? Disse que não. Mas na verdade muitas pessoas acham bom, né? Nossa, que bom. Eu dei 20, ele me voltou o troco para 50, né? E às vezes a gente que passa pelo. Quem trabalha em comércio sabe como que é, né? A correria faz que você erre, né? E há pessoas que se aproveitam, né? Mas há pessoas que mostram realmente que não interessa coisa que não é sua, né? E a gente sabe que todo dinheiro ilícito, toda coisa que é ganhar de forma ilícita, ela não é abençoada, né? Então, irmãos, temos que ter firmeza naquilo que nós acreditamos, né? E só vamos vencer o pecado, a tentação, a provação, se tivermos firmeza. Alguém lê para nós, por favor? Oxalá todo morno, professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer. Prezados amigos, não vos iludais quanto à vossa condição. Não podeis enganar a Deus.
E diz a testemunha verdadeira: eu sei as suas obras. O terceiro anjo está passo a passo, guiando um povo cada vez mais para cima. A cada passo, eles serão provados. Então não vamos nos iludir, né? Deus sabe do coração de cada um. Às vezes eu estou aqui no meu coração, eu sou crente, eu sou fiel, mas Deus sabe, lá no fundo, lá no seu íntimo, né? Que você realmente, que você vai vacilar, né? Então Deus tem nos provado, irmãos, e só podemos chegar à vontade de Deus. E Ele fala, ó, oxalá, todo mundo, profeta adventista, compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar. Então Deus está nos purificando, irmãos. E cada provação não é para que você caia, né? Como muitos pensam, né? Eu estou sendo provado porque eu vou cair. Não. Você está sendo provado para você ser purificado. E se você vencer aquele pecado, é assim, irmãos. Venceu aquele pecado, você tem força para vencer ele outras vezes. E aí vai embora. E você subiu um degrau. E assim vai, na caminhada, né? E para finalizar, vamos abrir lá em Apocalipse 2:10, um verso muito conhecido, né? Mas que ele esteja em nossos corações, né, irmãos? Que essa decisão esteja no coração de cada um. Alguém lê para nós, por favor? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão uns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos? Então que cada um que está aqui possa tomar a decisão de ser fiel. Não importa o momento, se você está preso, como foi comentado na escola sabatina, né? Não importa se você está passando por calúnia, injúria, se você está passando por dificuldade financeira. Tome a decisão de ser fiel, não por emoção, né? Não porque alguém está pedindo por emoção, mas porque você quer conseguir a coroa da vida, né? Amém. E que cada um possa, né, conservar esse desejo verdadeiro no seu coração, de ser fiel. Amém? Amém.